Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Item 13. A fé e a caridade. Esse Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, a fé e a caridade, que ele afirma peremptoriamente que não há caridade sem fé. Ele diz peremptoriamente que sem fé você pode encontrar impulsos generosos, mas caridade somente acontece pela total negação, pela negação total, isso do egoísmo, do egocentrismo, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, porque senão não é caridade. Esse ano a gente tem falado muito sobre o terceiro passo de Anônimos, que é entregar a vida e a vontade nas mãos de um poder superior a nós mesmos, Deus na forma que nós o concebemos. E de fato, a nossa alma, ela tem muitas doenças sorrateiras que mexem com o nosso emocional, principalmente uma doença chamada quer dizer junto, dependência. Depender junto com um dependente. A codependência, ela é extremamente interessante, porque quando eles começam a falar de codependência, tem muito a ver, por exemplo, com pessoas que convivem com o alcoolismo, que a pessoa que está com a doença do alcoolismo pensa que só prejudica ela, mas prejudica toda a família. O drogadicto, no sentido de que o álcool é a droga lícita e tem as drogas ilícitas, também prejudica a família inteira. Imagine aí quantas mães e pais agora com filhos drogados aí que estão pelo mundo. Então o codependente inicialmente era esse que o filho é dependente, o marido é dependente, a esposa é dependente, a filha é dependente, o pai é dependente, e ele adoece com o dependente, codependente. Mas isso é observado como uma coisa natural quando a pessoa é criança e de fato é dependente dos outros. Por exemplo, a criança, o animal em si, ele tem aquela tendência de querer agradar a quem vai dar o que ele quer. Então aqui, se você começa a botar água e comida para o animal, ele tende a, naquele horário da água e da comida, ele procurar. A criança é a mesma coisa. Então ela, nesse caso, ela não é dependente da sua dependência, ela depende de você. Então, até certo momento da vida da gente, é natural viver não em função de si, porque não tem força para isso, nem em função de Deus, até porque não compreende Deus, mas em função de quem lhe dá o que você precisa imediatamente. Você vai porque ali você sabe que vai ter água, que vai ter comida. Então, é nesses momentos que a gente vai divisando a questão da codependência. Então, há uma dependência real e natural e que faz com que a gente fique querendo agradar a quem pode dar o que nós estamos precisando. Até certa idade, tudo bem. Quando nós precisamos de coisas que nos são saudáveis, precisamos de alimento e proteção, por exemplo, que é o caso da dependência dos filhos com os pais.
Há a codependência, que é exatamente quando você tem uma pessoa adoecida e você acaba não tendo como e vai até adoecendo com aquela pessoa, porque você se preocupa demais com ela. Às vezes sua vida vai passando, mas você não tira aquela pessoa da cabeça. Aí já começa a virar uma doença, que é chamado de codependência. Aqui, quando o Evangelho fala a fé e a caridade, eu acho perfeito nessa questão de codependência, porque quando a pessoa não se ama, e isso não é egoísmo, certo? Se amar é fundamental. O se amar é que faz com que a gente possa dizer: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Eu não estou me comparando com ninguém. Quando a gente não se ama, a gente fica carente de ser validado pelos outros. A gente fica fazendo as coisas para mostrar que é bom para o outro, não para Deus. E a gente começa a ficar viciado na aprovação do outro, ao invés de ser submisso à vontade e à aprovação de Deus. Aí a codependência é uma doença que pega praticamente todo mundo no mundo de provas e expiações. Faz com que a gente sinta culpa, inclusive por coisas irracionais. Você se sente culpado porque seu pai separou, por exemplo, porque seu pai é doente, porque sua mãe é doente, porque você está doente. Mas por que você sente culpa de uma coisa que é natural? Porque você olha para o seu amiguinho, o pai dele e a mãe dele são saudáveis. Aí você se compara, ao invés de você querer ser melhor do que você mesmo a cada dia, você passa a querer ser melhor do que os outros. Então, vive com os nervos à flor da pele, doente emocional, porque é toda hora olhando para os outros, se comparando, querendo ser melhor do que os outros. Mas por que você quer ser melhor do que os outros? Porque você, por não se amar, se tornou escravo da aprovação deles. Como você não se ama, você não é capaz de amar aos outros. Você fica só querendo manipular eles, para que eles lhe aprovem. Quem não ama, quem não se ama, não é capaz de amar, e nem é capaz de receber amor de ninguém. É toda hora desconfiado, não é assim? Com medo de ser besta. Besta para quem? Na opinião dos outros. Porque para Deus você nunca vai ser besta, porque você está aqui num processo de aprendizado. Mas o problema está aí. Eu não estou me relacionando com Deus primeiro, eu estou me relacionando com os outros. Eu estou deixando de ser servo de Deus para ser servo da opinião dos outros, e me tornando um doente de codependência, dependendo da opinião dos outros, da aprovação dos outros, criando uma dependência emocional de quem não tem nada para me dar, que é os outros. Só quem pode me dar tudo, que me dá a vida, mantém minha vida e transforma minha vida, é Deus. E o meu livre-arbítrio está em mudar a mim mesmo, porque eu não posso mudar ninguém. É o famoso vive e deixe viver. É impossível mudar os outros. Quando a pessoa
está aberta à mudança, ela pega a verdade de qualquer canto, até de uma mensagem em rabo de caminhão, não é não? Mas quando ela não está aberta, você pode morrer de dizer. Eu passei 25 anos na ativa do alcoolismo. Você podia morrer de dizer que aquilo ali não era daquele jeito. Eu era daqueles que ia dizer, mas Jesus não bebia vinho? Ora, vai. Quando você quer, meu irmão, você arranja um negócio, porque você quer ficar fazendo o que você quer. Você não está para servir a Deus, você está para servir você. Mas quem é você? Aquela história ali que ficou famosa, né? Quem é você da fila do pão? Na criação do universo, quem é você da fila do pão? Qual é o seu poder sobre os resultados? Qual foi o poder dos venezuelanos com o que aconteceu com o presidente? Qual o poder dos colombianos com relação ao terremoto que aconteceu? Quem é você na fila do pão? Você não está achando que é coisa demais, não? Não é. Só quem é, está lá na Bíblia, né? Perguntaram a Deus quem ele era. Ele disse, eu sou. É Deus. Ele é. Eu não. É por isso que você começa a compreender o Evangelho quando ele diz fé e caridade. Não existe caridade sem fé, porque senão você pode muito bem estar alimentando a sua doença. Qual é a doença? De dependência e codependência emocional. Você está buscando a aprovação dos outros. Mas quando você faz caridade com fé em Deus, você não está fazendo para agradar os outros, você está fazendo porque você entende que é a vontade de Deus e a ela você se submete. E olhe que se o teu nível de codependência no padrão de manipulação tiver alto, você vai querer manipular até Deus. O Chicanismo tinha um personagem que era inspirado, né, eu acho. Uma das inspirações daquele personagem chamava Jim Jones, que era um pastor que tinha um cabelo assim, cacheado, ruivo, e andava todo de branco, né? E o Jim Jones era inspirado no Jim Jones, que era um pastor que levou uma comunidade inteira a praticar um suicídio coletivo numa ilha aqui na América, um lugar aqui. E o Chicanismo fazia uma paródia, e eu lembro do momento que ele ficava dizendo, né, para as pessoas: olha, irmãos, estou sentindo um pouco de calor aqui no nosso templo. Irmãos, isso é uma mensagem do Senhor. Está dizendo que lá no céu os ar-condicionados quebraram. Então, irmãos, como os ar-condicionados do céu quebraram, o nosso Senhor está com calor e está mandando calor aqui para nós. Isso ele está pedindo que os irmãos reforcem as doações, porque o céu não pode ficar com problema de refrigeração. Irmãos, você ajudando aqui ao céu, você está construindo a sua casa no céu. Olha o Tintão dizia, né? Ou seja, o cara estava fazendo uma caridade, mas na verdade ele estava pagando a casa dele no céu, a prestação para quando ele morresse. Olha. Queria manipular até Deus, como se Deus fosse um corretor de imóveis, ó, vendendo pedaços de terra no céu. Quanta gente que está fazendo caridade sem fé verdadeira, sem compreender a existência de Deus, porque está querendo comprar um terreno no céu. Outro dia eu ouvi um senhor de muito bom grado, mas eu fiquei refletindo naquilo, né? Chegou uma gata da rua na casa dele, e a gata se apegou a ele,
E aí a esposa dele tinha rejeição à gata, né? E aí depois a gata pariu, aí que o negócio pegou mesmo. 3 gatos e uma gata, e ela sem querer nenhum, e ele gostando, e ela querendo, né, dar um jeito nesses gatos, doar. Aí diz que ele falou para ela como forma de convencimento: minha filha, a gente já está velho, a gente vai sair dessa terra e uma hora a gente chega em algum lugar e a gente vai ser muito bom se for bem recebido. Então não enxote os gatos não, porque vai que a gente chega lá depois que a gente sai daqui e o pessoal enxota nós também. Aí pronto, a mulher não enxotou mais os gatos. Eu fiquei pensando, será que ele está comprando um pedaço do céu acolhendo 4 gatos? Renato, vai para a pessoa dizer isso, tem fé? Digo, não sei, porque pode ser um jogo, porque a fé, em grosso modo, eu entrego a minha vida e as minhas vontades nas mãos de Deus, para Ele me botar onde Ele achar que eu mereço. Pelas minhas atitudes despretensiosas. Não, eu fiz assim porque eu entendo que é a vontade de Deus. Vai ganhar o que com isso? Tu acredita que eu nem pensei nisso? É raro, você pode ver, a gente é tão manipulador no sentido de ser tão codependente, a gente pensa tanto em reciprocidade, que é muito difícil a gente fazer uma coisa sem esperar algo em troca. Eu terminei de assistir agora mais um documentário sobre o Chico Xavier, que era o da Disney, Chico para Sempre. E lá ele repisava um trecho de uma entrevista do Chico Xavier para a Hebe no final de ano. E ela perguntava o que ele desejava para as pessoas. Eu até em alguns evangelhos eu já usei esse trecho. No final do evangelho eu botava o texto do Chico falando. Aí o Chico dizia assim: eu desejo, se eu pudesse, se eu fosse alguém, ele disse, que pudesse desejar alguma coisa para alguém, eu desejaria apenas que neste fim de ano as pessoas amassem como Jesus, nosso Senhor, nos amou, sem querer nada em troca, porque Jesus não esperava das pessoas sequer a compreensão. Era ele fazendo e o povo falando mal. O povo de casa falava mal, o povo da terra dele falava mal, o governo falava mal, o sinédrio falava mal, e ele não estava preocupado com isso, porque Jesus não estava vivendo para honra e glória das pessoas. Jesus estava vivendo para a honra e glória do Pai dele, que estava no céu, assim ele dizia. Toda a postura de Jesus é uma postura de uma vida de caridade despretensiosa para com as pessoas e para com Deus, uma vida de prova de aperfeiçoamento espiritual de um espírito para com Deus. Faça o que Deus quer, não o que eu quero. Faço para a honra e glória do Senhor, não para a minha honra e glória. Tanto que não aceitava sequer a pecha de bom. Uma pessoa chegou e disse: bom mestre. Jesus disse: por que me chamas bom? Bom é meu Pai que está no céu. Ele não topava com isso, que ele não estava fazendo as coisas para que as pessoas batessem palmas. Ele não estava fazendo as coisas para ser chamado de bom. Ele estava fazendo as coisas porque ele entendia que era a vontade de Deus, mesmo que fosse ruim para ele, doloroso para ele, mesmo que ele não entendesse. Tanto que ele vai
para o Monte das Oliveiras, perto de ser entregue, diz para os seus discípulos: orem, vigiem e orem, e ele lá transpira sangue e diz: Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade e não a minha. Ou ele não estava preocupado em agradar nem aos outros e nem a ele. Ele estava focado em cumprir a vontade de Deus. É isso que Chico está dizendo. Amar sem esperar nada em troca. É duro, porque o nível de doença da gente na codependência está alto demais. Tudo a gente acha que é reciprocidade. Aí vira um ciclo. A gente fica caçando alguém pra gente. Caçando alguém pra gente. Está falhando, né? A gente fica caçando alguém pra gente fazer alguma coisa para que a pessoa nos dê em troca a aprovação. A gente se alimenta da aprovação dos outros. Se a pessoa não aprova, se a pessoa não manifesta, está quebrado. Se a pessoa não manifesta a reciprocidade, viu, Ana, está quebrada. Tem outro, ó, oi. Se a pessoa não manifesta reciprocidade, a gente fica com raiva. Está falhando, né? Se a gente fica nesse círculo, procura uma pessoa para a gente fazer uma coisa boa, entre aspas. Para quê? Para que a pessoa olhe para a gente e diga que a gente é bom, e ao mesmo tempo a gente compra um pedaço do céu. Quando a pessoa não é grato, quando a gente acha que a pessoa não retribuiu como a gente queria, o que a gente faz? Fica com raiva da pessoa. Como é que pode? Eu fiz tudo por ele e ele ainda me traiu. Aí, vingança. Então é sempre isso. Procura alguém, caçando alguém, para você fazer alguma coisa para a pessoa olhar para ti e te aprovar. Se a pessoa não aprovar como você quer, fica com raiva e depois quer se vingar. Porque está fazendo sem fé. Fé em quem? Em Deus. Está fazendo por si e pela pessoa. É que dá choque. Não é tapa, né? Está fazendo por si e pela pessoa. Quando era para fazer para a honra e glória de Deus. É aí que a coisa fica difícil. Eu tenho essa dificuldade, e ainda bem que eu enxergo, porque antes eu tinha essa dificuldade, mas eu não enxergava. Eu achava que eu estava fazendo o bem porque era o certo, quando na verdade eu estava fazendo, ou achando que estava fazendo algo em troca de outra coisa. Não era algo desinteressado. Quem vem desinteressado vive uma vida plena, serena. Como assim? Desinteressado em quê? Não vou trabalhar, não vou estudar, não é isso. É desinteressado no resultado imediato. Os Espíritos dizem: não vos inquieteis demais com o resultado,
Seu papel é plantar e cuidar. O resultado é com Deus. Paulo também falava isso. Você planta, mas quem manda a chuva é Deus. Você planta, se a semente vai vingar ou não é com Deus. Você planta, se o pé vai botar fruto ou não, é com Deus, não é com você. Você planta, cuida e colhe se tiver fruto, mas resultado não é com você. Então o meu papel é plantar e cuidar e não esperar nada em troca. Mas olha para você se você consegue fazer as coisas sem esperar nada em troca. E por que a gente espera em troca? Porque a gente quer se agradar e não agradar a Deus. Isso é falta de fé. Por que faz para agradar outra pessoa? É para agradar outra pessoa e não para agradar a Deus. E muitas vezes diz que está fazendo para agradar a Deus, querendo na verdade comprar um pedaço do céu. Ou seja, diz que tem fé, mas é uma fé claudicante, né? Uma fé que tem deficiência. Porque esse mundo, meu povo, é um mundo de provas e expiações. As expiações é quando a gente faz uma coisa e está respondendo por ela. Tem lógica. Mas as provas não tem lógica para nós. É lógica de Deus. Acontece só para aprimorar o nosso espírito, porque estamos aqui para isso. Como Jesus. O que era de ruim que ele tinha feito? Não, ele veio para uma encarnação de prova. Fazer o que Deus queria que ele fizesse. Porque a vida dele era servir. Paulo diz isso. Paulo é muito enfático nas coisas, muitas frases de impacto. Ele diz: viver é Cristo, viver é Cristo, morrer é lucro. Hoje eu fui convidado, falando de codependência, para fazer uma fala no Encontro Nacional de Codependentes Anônimos. Aí a moça me perguntou por que a gente tem medo. Eu disse: eu compreendo que é porque, na verdade, o medo, ele vem dessa falta de amor próprio, de quem não se ama, não é capaz de receber amor e nem é capaz de amar. Mas como, Renato? Como assim o medo? Por quê? Grande parte dos medos que a gente diz que tem, aí tem que ver caso a caso. A gente tem medo é de fracassar aos olhos dos outros. Tem medo de escolher errado e fazer errado, porque ninguém quer ser lembrado como um fracasso, concorda? Porque a gente está vivendo lembrado por quem? Se Deus não nos esquece, lembrado pelos outros. É a velha codependência, né? O medo de não ser lembrado como alguém heróico, como alguém positivo. Aí a outra diz assim: Renato, pois vamos lá, eu tenho medo de andar de avião. Por que eu tenho medo de morrer com avião? O que isso aí tem a ver? Eu disse: você acredita que eu acho que qualquer pessoa que tem medo de morrer também é porque acha que vai, frente aos olhos dos outros e frente a si mesmo, uma hora ou outra vai estourar, vai poder provar que é mais do que o que é para os outros, e aí quando morre não vai mais ter tempo. Ou seja, é o mesmo medo de ser visto, né, como um fracasso, ser esquecido. Ela disse: eu nunca pensei assim. Mas eu penso que é. Porque se eu não estiver preocupado em agradar os outros e estiver preocupado em agradar a Deus, toda hora a minha postura é: eis-me aqui, Senhor. Como lá em Jó, o Senhor deu. Jó era um homem próspero, 7 filhos e 3 filhas. Teve um incêndio, morreu logo os filhos tudinho.
Perdeu as fazendas, perdeu tudo, depois perdeu a saúde e ficou na porta da cidade, doente. E foram lá questionar ele: olha aí, tu dizia tanto que era fiel a Deus, era por isso que tua vida prosperava? E Jó respondeu: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Bom, ele não estava para agradar os outros. Jó é os amigos só perguntando a ele, querendo dizer que ele só podia estar naquela situação porque ele tinha feito alguma coisa de errado. Ou seja, só analisava essa vida como uma vida de expiações, né? E as provas. E a gente tem que passar por certas dores para se aprimorar. Porque Deus assim entende. A gente começa logo com 4 grandes coisas que a gente não consegue afastar: dor, velhice, doença e morte. Vez por outra meu filho acorda e teve um pesadelo: pai, o que foi? É que eu sonhei que o senhor ia viajar e não voltava. Eu vou dizer que eu fico de boa. Não. E quando eu tenho que viajar nesse mesmo dia, eu viajei agora, eu fui para São Paulo quarta, voltei sábado, sexta, e vou de novo terça-feira, volto quarta. Dói, menino, mas tem que ir, porque eu não estou aqui para viver, eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus. É osso, né? Por que o espírito agora não vai com essa coisa de quem se mata? Porque a vida não é sua. Se Deus quiser que você morra, você morre. Não tem gente que morre de todo jeito. Então, você se submete à vontade de Deus ou é a sua? É duro. Outro dia eu falando no centro, a pessoa veio e disse assim: mas Renato, e o livre-arbítrio? Meu irmão, é limitado. Ele é profundo quando tem a ver com o nosso próprio comportamento, nossos pensamentos, mas com relação a resultado na vida. Se teu filho vai nascer saudável ou doente, se tua empresa vai dar bem ou vai dar mal, se você não vai levar nenhum escorrego e vacilar, perder o seu nome na história, como aconteceu com o João de Deus, né? Isso tinha um nome na história, cometeu vários deslizes que estão dizendo, e aí a imagem já foi embora. Não é isso? Como você sabe se você não vai fazer um desatino como o João de Deus? Não dá para saber. Tá? Tá. Ou fazer, ou entrar em uma trama que destrua a sua imagem. Hoje é bem comum isso, né? Não precisa ser cancelado, né? Não? Ou não existe mentira no mundo? Existe não? Existe trama não? Quem já passou por uma situação de bola dividida em que era mentira, você estava certo e você foi condenado pela opinião dos outros, até pelo pai ou mãe? Quem já passou? E você não tinha como dizer, provar que era o contrário. O que cabia a você? Pagar a pena. É muito comum, vez por outra sai a notícia: o cara outro dia foi preso, passou 10 anos preso. Um outro dia era acusado de morte, outro de estupro, passou por várias coisas dentro do presídio. 10 anos depois foi provado que era inocente.
Estava aqui no Ceará, você viu não? O depoimento dele no jornal. Ele diz: acabou a minha vida. Você está livre. Ele olhou. Ah, é incomum? Não, mas acontece. E desse acontece, um deles pode ser você, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu filho. A explicação que a gente tem é, ou é expiação ou é prova. Pode ser uma pessoa muito boa que passe por isso, sim, por uma prova. E isso a gente não quer aceitar. A pessoa quer aceitar assim, faz certo e dá certo de todo jeito. Ou seja, a pessoa quer dizer que nessa vida existe um momento em que a vida fica estável. Ou seja, só vai ser como era o paraíso, não era? Como era? Uma terra de leite e mel, em que a gente fica aqui e não sente nenhuma preocupação, nenhum medo, nenhuma ansiedade. E para que foi que Deus criou a mulher, se não era para deixar Adão, que estava achando ruim ficar só? A vida tem dualidade. Se você for trilionário, tem dualidade. Se você for cheio de saúde, tem dualidade. Se você for doente, tem dualidade. A gente falou isso aqui outro dia sobre a doença do companheiro ali. Tem dualidade. A gente quer porque quer que a vida não tenha, que a vida seja só tudo deu certo. Olha, eu sofri, sou igual o filme, sofri, mas no final eu ganhei. Mas não tem fim, porque o espírito é imortal. Foi uma fase. Tudo passa. A fase ruim passa. E a fase boa passa também. Mesmo que a gente não queira. Casei com o melhor homem do mundo, Renato. Homem bom. Os filhos melhor do mundo, Renato. 1 ano, 2, 3, 5, 30. Aí um filho meu morreu. Aí o marido ficou com Alzheimer. Aí não sei o que. Agora eu estou doente. Aí, não é assim não a vida? Ou vocês conhecem outra vida? Me conta. Vendo aqui uma companheira. E aqui a mãe do Rogério. 20 anos eu vi ela vindo aqui, não era não, mais ou menos? Cadê? Partiu. Não foram uns 20 anos ou mais. Lembra ela vindo com o vestidinho dela, né? O cabelo curto, branco. Mas Cleide. Quem conheceu a Cleide? Quem conheceu a Cleide? Cristiane. Quem conheceu a Cristiane? Vera. Faleceu antes da Cristiane. É assim. Deus é o Deus que nos desconforta. Não tem essa vida que não tem essa passagem de coisas agradáveis e coisas desagradáveis. Será que você não queria que ela viesse aqui, mas estava no seu governo? Não está. Como é que Jó respondeu? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então o Espiritismo, a pessoa diz assim: tu não está colocando uma fé raciocinada. Eu disse: é o quê? Agora você quer um raciocínio em que você diga que você é Deus e tem todas as verdades do universo. E isso é mentira, cara. É mentira. A verdade é essa. Nós estamos aqui para aprender e aqui tudo é passageiro. O que é bom e o que é ruim, e que a gente, querendo ser Deus, quer que o que seja bom, que a gente conquistou, não mude, não passe. Mas é mentira. Passa e muda e acabou-se. Ô Renato, eu sempre fui aquele menino assim magrinho, velho. Aí eu fui crescendo, principalmente mulher que encorpa, né? Eu achava aquelas meninas tudo bonitona e eu era muito magrinha. Aí quando eu fui encorpando, fiquei uma gata. Renato era o povo passando e assoviando, antigamente era assim, né? E eu me tratei, eu me cuidei, eu fiz exercício, eu comi coisa boa. Mas tu acredita que mesmo assim o meu corpo mudou?
fiz plástica, mesmo assim não ficou do mesmo jeito e nem durou muito. Não tem jeito, Deus é o Deus que nos desconforta, porque isso aqui é uma escola. A gente está se acostumando com uma coisa, as coisas mudam. E a briga nossa qual é? Por que eu não tenho paz assim? Por que as coisas não ficam legais para sempre? Isso não é dessa vida. De novo, não é só dor, mas também não é só prazer. É prazer e dor. Dor e prazer. É isso que o Evangelho está dizendo. Fé e caridade. Não existe caridade sem fé, porque na vida a gente passa por provações. E quem faz caridade sem fé real, quando passa por uma provação, se revolta com a vida e com Deus. Eu vi uma vez, eu era pequeno, tinha uns 8 anos, 10 anos, uma senhora, ela tinha vários filhos, aquela mulher aparentemente exemplar, em casa, e cuidar dos filhos. Aí o filho dela casado, com 2 menininhas pequenas, uns filhos dela estavam trabalhando porque bebia, esse menino não bebia, era um filho, não tem aquele filho, né? Que a mãe, tem algumas mães que preferem mais do que os outros, por mérito, mas eu me lembro que quando ele morreu, eu fui para o velório. Antigamente o velório a pessoa passava a noite, né? Na casa, na sala da casa dela, estava lá o corpo do cara. E eu não esqueço, eu era criança, dela os prantos, os gritos dentro de casa, o primeiro filho dela que morria. E ela dizendo que ela era boa, que ela era uma serva de Deus. Como é que Deus tinha feito aquilo com ela? Ou seja, como é esse bom? É um bom que quer resultado, ou é um bom que faz para servir a Deus e entrega a vida para Deus fazer o que Ele quiser? Aqui o que o Evangelho está dizendo é que só dá certo se você compreender que Deus existe, e tudo que você for fazer, entregar a sua vida e suas vontades nas mãos de Deus. Se você fizer caridade sem essa fé, uma hora você vai ver que está errado, porque você vai de novo querer o resultado que você quer, e Deus não faz o que você quer. Deus faz o que Ele quer para o seu bem. Ou vocês acham que quando eu bebia, em 25 anos de bebida, eu queria deixar de beber? Nada contra quem bebe, mas quem bebe aí quer deixar de beber? Vocês conhecem alguém? Não quer. Não quer. Eu não queria. Quem é que está tendo aqui vários relacionamentos paralelos, tóxicos, que quer deixar? Não quer. Né? Não quer. Deus não faz o que você quer. Por quê? Porque você é um queredor doente. Sua visão é embaçada. O que você quer vai lhe fazer mal. Que é isso, Renato? Eu não sou doido, não. Oh, você acha que eu sou? O pessoal diz que gordura faz mal, que açúcar demais faz mal. Aí ontem eu fui ao mercantil comprar coisas mais saudáveis para levar para um encontro que ia ter. Mas eu tinha ido em junho, eu tinha ido para a Bélgica, tem um negócio dos wafers, né? E aí eu olhei e tinha um wafer de uma empresa aqui que é só uma bolacha, né? Eu comprei aquilo e me dei na cabeça de comprar um pacote daquele. Dentro logo do caixa para o carro eu comi todo. E a Érica dizendo do meu lado: você sabe que isso vai lhe fazer mal? Eu comi. Aí eu fui comprar um frango com baião. Aí tinha um combo: frango, baião e 2 linguiças. Tá. Aí eu olhei no balcão, tinha assim uma latinha de torresmo, uma latinha assim, ó,
Chega aquele que é bem feito, que é crocante, crec, crec. Eu olhei, já tinha pago como, voltei e comprei o torresmo. E comi da entrada até o carro, todo. Renato não tem juízo. E você não tem não? A gente não faz isso não? É isso. Agora, eu não me conformo mais de ser desse jeito. Eu antes me comprazia, porque eu achava que eu estava vivendo para ter prazer. E eu não estou aqui para ter prazer, eu estou aqui para viver prazer e dor conforme a vontade de Deus, porque eu estou aqui para aprender. Então Deus me dá a dor muitas vezes porque eu não sei me limitar em querer o que não presta para mim. É a pessoa sabe que está num relacionamento tóxico, mas não deixa. Aí não, que é bonito, não, porque ele é legal. Não presta. Saia. E a pessoa não sai. É isso. Que são os espíritos imperfeitos? Aqueles que recebem toda a orientação para o que é certo e fazem o que é errado. É por isso que essa é uma encarnação de provas e expiações, para que a gente aperfeiçoe o espírito e saia dessa fase, para que a gente entenda o que é certo e faça o que é certo, conforme a vontade de Deus, e não conforme a nossa, porque a nossa é essa, que sabe que açúcar faz mal e come, que gordura trans faz mal e come, que sal faz mal e come, e acha bom, e lá no fundo diz assim: eu tenho direito, é só uma vezinha, amanhã não faço mais não. O drogado é a mesma coisa, e ainda diz assim: eu como isso, mas não sou drogado. É a mesma coisa. Antes de matar, qualquer vício te desmoraliza. Ou você não conhece gente com 500 quilos? Gente que também tem magro demais, como é que chama aquela doença? Bulimia, anorexia. Ou bulimia também tem, né? Que ela fica vomitando aí tem anorexia. Não tem isso? Excesso, vício, porque faz as coisas pensando nos outros antes de pensar primeiro em Deus. Então, a fé e a caridade é isso mesmo. Não existe caridade verdadeira se não existir uma fé verdadeira. Fé em Deus, e não querer manipular Deus, buscar reciprocidade em nada. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que nós podemos, e sabedoria para reconhecermos a diferença, e que seja feita a vontade de Deus e nunca, nunca, nunca a nossa. Muita paz e boa semana. Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão. Saber amar é cantar também, é superar o mal pelo bem, abraçar sempre o nosso irmão, é caminhar estendendo a mão. Saber amar
construir um mundo de paz. Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão. Saber amar é cantar também, é superar o mal pelo bem, abraçar sempre o nosso irmão, é caminhar estendendo a mão. Saber amar é plantar o amor, é confiar em nosso Senhor, é sorrir um sorriso a mais, é construir um mundo de paz, é sorrir um sorriso